Ernesto Brock, boa noite, meu amigo. Boa noite, Adriano. Boa noite, Edu, senhor Luiz. Boa noite, Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite, abrir esse horário para falar com a gente. Eu confesso que eu te conheci através da série da Discovery Turbo, e teve um episódio que confesso que me emocionou muito, que foi quando vocês fizeram com o Wilson Fittipaldi, o carro que ele correu na Fórmula 2, se eu não me engano. Isso, aquela Brabham BT38. Isso. Eu falo para esses incautos aqui do programa a importância que teve a Copersucar e a família Fittipaldi, que para mim talvez no mundo a família Fittipaldi fica atrás só da família Andretti. Conta para eles um pouquinho aí como é que é a história da Copersucar e como é que tá essa questão dos carros antigos da Copersucar, que alguns foram reformados. Cara, eu vou começar te elogiando, porque você falou uma coisa que realmente só quem entende de automobilismo, que dá valor, conseguiria fazer essa comparação. Eu adorei o que você falou. Realmente, os Fittipaldi são para o Brasil o que os Andretti são para fora, os que o Penske enfim. Mas eu sou muito amigo dos Fittipaldi, convivo com eles, com o Emerson, principalmente com o Wilson, o Emerson está morando na Itália. Então, assim, eu convivo há muitos anos com eles. Eu tento ao máximo preservar a história deles. Já pus até dinheiro meu para preservar isso, porque eu acho que olha, quando você entra no museu da Fórmula Indy de Indianápolis, está bem grande escrito o seguinte: um país que não preserva o seu passado não conta a sua história. Então é o seguinte, o brasileiro tem um pouco de... É cultural nosso. De não dar tanto valor para essas coisas, ficou para o passado, ficou para trás. Mas só que, se você for ver, não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, mas o Copersucar, o primeiro Copersucar, que foi o 001, pegou fogo, foi correr na Argentina, pegou fogo, ele já voltou como 002. E quando ele foi correr... Foi pintado da noite pro dia para correr em Interlagos do 002, né? E olha que interessante, quando foi na primeira corrida de Fórmula 1, quando o carro foi desembarcado, começaram a tirar sarro do carro. Você imagina o primeiro carro de Fórmula 1 construído fora da Europa e chegar com aquele design totalmente diferente, com escapamento embutido, com o motor inteiro coberto, fechado. Virou assunto de piada no boxe. Literalmente piada. Mas assim, todo mundo tirando sarro. O que aconteceu é que 2 anos depois, todos os carros da Fórmula 1 tinham o motor fechado, né? E aí, assim, outras coisas foram acontecendo na Copersucar que as outras equipes copiaram. Nós chegamos a acabar o segundo campeonato do Copersucar na frente da Brabham e da Ferrari. Então, assim, mas ninguém dá valor, porque não ganhava. Porque o Emerson vinha correndo pela McLaren e vinha ganhando pela Lotus, ganhando, e todo mundo queria que ele continuava. Então, assim, ele saiu da Marlboro, abandonou a Marlboro por uma corrida, ele deu o campeonato para mostrar o quanto importante para a gente brasileiro e para eles era montar a equipe brasileira, né? E pouca gente deu valor para isso, os jornalistas da época acabaram com o Copersucar, meteram tanto pau que a Copersucar resolveu tirar o patrocínio de tanta chacota, entrou a Caloi e outros patrocinadores acabaram desistindo de tanto que a Copersucar era massacrada. Mas tudo isso passou, né? Mas as pessoas esquecem que eles deram a vida, deram o campeonato, deram tudo pela Copersucar, né? Enfiaram na época 13 milhões de dólares na equipe, acabaram com o dinheiro todo, com o capital todo que eles tinham, em busca de dar para o Brasil esse reconhecimento. E foi dado, né? Não foi dado pela nossa mídia de época, mas hoje todo mundo reconhece, o mundo inteiro reconhece o quanto importante foi o Copersucar, o quanto foi importante... E antes da Copersucar, eles foram a primeira fábrica a montar volante esportivo, banco esportivo, roda esportiva. Enfim, eles trouxeram um monte de coisa, de carro rebaixado, pro automobilismo, venceram um monte de coisa. O Fittipaldi, aquele que eles fizeram também antes da Copersucar. Fizeram o Fittipaldi, fizeram o Fusca com 2 motores que andou na frente de Ford GT40, mas o câmbio quebrava. Enfim, são tantas coisas que eles fizeram pelo nosso automobilismo que eu tenho muita dó das pessoas
das pessoas, quando encontram com eles, pelo menos não bater palma. Como eu ando com eles nos Estados Unidos, todo mundo pede autógrafo, bate palma, nos restaurantes, e aqui não. O brasileiro tem esse problema sobre o vencer, que a gente falou num programa anterior, que se não vence, você não vê o resultado de vitória, você não consegue ver vitória em projetos. E projetos não necessariamente eles têm que levantar a sua taça. Projeto é ideal, é uma construção. Eu fico imaginando nesse teu relato, Paulo, a Copersucar, por exemplo, hoje o Brasil tem empresas sólidas e teria investimento, provavelmente, grandes bancos brasileiros ou até mesmo grandes empresas para manter uma equipe. Fazer uma equipe eu acho que hoje se torna inviável. Mas não, hoje se tivesse tecnologia... Adriano, o Paulo pode me corrigir, mas se eu não me engano, a Copersucar foi uma das primeiras empresas, a equipes de Fórmula 1 a ter parceria com a empresa aérea, que era com a Embraer. E o Wilson foi lá e fez toda uma parceria com a Embraer, porque na época não tinha essa coisa de pneu de vento. Não. Por isso que eles descobriram a carenagem inteira fechada. O ministro da esqueci, era o Osiris Silva, que depois foi presidente da Embraer, e foi ele que colaborou em fazer todo o túnel de vento e colaborar com o Copersucar. Foi tão positivo que as outras equipes copiaram. É incrível, é incrível. Edu, boa noite, Edu.